Isso, agora eu acho que não está mais voltando, não. Agora, acho que agora tá legal. Tá bom. Pronto, então ótimo. Então agora é com Oh, você, Carlos. ai, meu Deus. Oi, Ira, boa noite, gente. Obrigada, Ira, pelo convite. Eu fiquei assim muito feliz pelo convite. Ao mesmo tempo, eu fiquei assim, o que fazer, o que falar, mas eu joguei para o universo e que Deus me ajude, porque eu sempre fui assim muito tímida no centro mesmo, não sou muito de falar, mas eu não podia negar esse convite que você me fez, né? Até porque o centro fraterno para mim não é, falando metaforicamente, mas é realmente a minha segunda família. E eu estou muito feliz de poder estar aqui confraternizando com vocês a maioridade do centro, tá? Isso. Quando você disse, Carlinhos, escolha o tema, e eu fiquei assim pensando, geralmente o momento que eu tenho, sempre que eu medito, que eu tento é, estar em conexão com a espiritualidade aqui na minha casa, é à noite, né? Na hora das minhas orações. E aí me veio esse tema, e aí eu anotei, como eu sempre sou orientada aí no centro, tudo que você sonhar, o que você pensar, anote para você não esquecer. E aí eu anotei no outro dia, eu falei, eu acho que eu já sei o tema que vai ser. Modifique se você achar que deve, mas eu acho que eu posso falar daquilo que eu pratico no centro, né, com os demais irmãos. Mas, para abrir a minha fala, eu gostaria de pedir a sua permissão para ler um texto, que esse texto ele não é nenhum texto espírita, mas é um texto que eu gosto muito. Quando eu exerci o cargo de coordenadora pedagógica, eu gostava muito de ler esse texto, mas eu acho que ele condiz muito com o nosso trabalho e com a nossa forma de pensar e de agir. O nome do texto é O Vestido Azul. Ele diz assim: num bairro muito pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como uma menina tão bonita podia vir à escola tão mal arrumada? Separou um dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido. Ela ficou tão linda naquele vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo traje, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquela roupa nova, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou-lhe a dar-lhe banho todos os dias, pentear os cabelos, cortar as unhas. Quando acabou a semana, o pai falou: Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como esse, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? Nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, cortar a grama, consertar a cerca e plantar um jardim. Logo a casa destacava-se na pequena vila pela beleza das flores e enchiam o jardim e o cuidado de todos os detalhes da casa. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que eles mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito, expôs suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua de barro e lama foi substituída por asfalto, de calçadas de pedras. O esgoto a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou com o vestido azul. A observação para esse texto é a seguinte: não era a intenção daquele professor consertar toda uma rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que ele podia, fez sua parte. Fez o primeiro movimento para que acabou fazendo com que as outras pessoas se motivassem a melhorar.
Será que nós Isso. estamos fazendo a nossa parte no lugar onde a gente vive? Ou por acaso somos daqueles que simplesmente apontamos os buracos nas ruas, as crianças às soltas sem escola, a violência no trânsito? Lembramos que é difícil mudar o estado total das coisas, que é difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer nossa calçada. É complicado mudar o mundo, mas é possível plantar uma rosa azul. O autor é desconhecido. Linda. É História um, maravilhosa. é um texto muito Deixa- lindo. Eu uso, geralmente eu usava ele como uma motivação para os professores, né? O que é que a gente pode estar fazendo? Às vezes são pequenas coisas que a gente faz e que grava na vida da gente, modifica, transforma a gente, né? Às vezes dá não é nem um vestido azul, é uma palavra de conforto e aquilo ali fica na lembrança da gente pela vida toda. Então, eu gostaria muito de começar, né, com esse texto. E aí eu fiquei pensando, poxa, voluntariado. Eu vou falar do que eu faço. Faço com amor, faço com prazer, você sabe disso. Mas eu fiquei pensando, como foi que surgiu o voluntariado? Como foi que isso aconteceu? E aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar e aí, até em versículos do Evangelho, ele fala, Allan Kardec, ele fala da necessidade do trabalho, dos dois trabalhos. O trabalho material, né, para nutrir nosso corpo na vida terrena, e o trabalho voluntário, né, o voluntariado, o trabalho de abnegação, sem remuneração. A remuneração que nós temos com o trabalho voluntariado é a recompensa da misericórdia divina. Toda vez que a misericórdia divina ela chega e ela nos encontra a serviço do próximo, aquela bolsa grande, pesada que a gente traz das outras encarnações, ela vai se diminuindo e ficando um pouco mais leve. Então, Kardec, inclusive, nas minhas pesquisas, eu vi que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma máxima, né? Ele faz uma semelhança entre ajuda-te que o céu te ajudará e buscar e achareis. Que nela, nesse pequeno trecho que eu vou falar, ele fala assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalhe e produzirás. Desta maneira, será filho de tuas obras, dela terás o mérito, serás recompensado segundo o que tiver feito. É, essa máxima que ele fala me faz assim entender que a gente precisa, né? O trabalho ele dignifica o homem e não importa o quanto você possa fazer, é a qualidade de como você faz. Com como você faz aquilo. É muito simples a gente chegar e dizer assim, eu queria ajudar uma pessoa, mas eu queria ajudar nesse período, né, que a gente está vivendo agora, eu vou dar R$ 100 para uma instituição de caridade para comprar, para ajudar numa cesta, mas o que dignifica a pessoa é você pôr a mão na massa, é você chegar e você ir lá entregar a cesta, você ir lá ver a situação que a pessoa se encontra. É muito fácil a gente ficar penalizado olhando só na televisão, e quando a gente vive em si, a gente vê aquilo, gente, aquilo toca no coração da gente, toca na alma da gente. Então, uma vez, e nós voluntários, né, a gente precisa ser agente multiplicador. Além de a gente trabalhar, eu me considero, eu vejo dessa forma, nós precisamos levar as pessoas que precisam, não só o que é material, mas o que é de espiritual, o que a gente pode confortar as pessoas, né? Nesse momento mesmo de pandemia, eu estou passando aqui em Maragogipe e eu tenho percebido
Quantas pessoas queridas nós já perdemos, mas não foi para a Covid. Não foi para a Covid. Pessoas que desencarnaram de uma outra forma, né? E aí eu fico assim, a gente precisa levar uma palavra de conforto para essas pessoas. E nós voluntários, a gente precisa semear em solo fértil. Uma vez eu lembro que o irmão Antônio Carlos, numa palestra lá no centro, ele usou um exemplo de que a gente não pode semear. Você não vai plantar uma rosa no asfalto, embora ela cresça, mas ela não vai demorar muito tempo, né? Então, nós precisamos procurar solo fértil para a gente semear e garantir que essa semeadura ela cresça, floresça, frutifique e ela continue ali. Né? Então, Com certeza. eu considero nós voluntários, além do serviço que nós prestamos, nós temos o dever com o próximo em levar uma palavra de conforto, em estender a mão, em ajudar se for necessário, né? Porque o trabalho voluntário é uma transformação que a gente tem de dentro para fora. É uma coisa de forma ascendente. Ela cresce de uma forma que só quem vive é que consegue falar, a gente sente. Deixa eu falar uma coisa. Carminha, você falando que é transformador. Naquele trabalho que nós fazemos de magnetização, aquele trabalho ele vai na alma, porque você doa fluidos seus, são Exatamente. fluidos da sua vida ali. Existe como se fosse uma diálise entre Exatamente. você. Então, a sensação que se tem, especialmente nesse trabalho, é fantástica. É muito lindo. É muito lindo. Só que eu posso dizer que eu vivi os dois lados. Eu fui paciente e hoje eu sou passista, né? E é muito gratificante você estar dos dois lados, mas assim, as pessoas às vezes adiam tanto o trabalho, né? Usando desculpas corriqueiras, tipo, eu não tenho tempo, meus filhos são pequenos, quem sabe um dia, eu não me encaixo, eu não me vejo fazendo esse trabalho. Besteira. Sempre vai ter um trabalho que você se encaixe, desde quando você faça de boa vontade. Se torne prazeroso o trabalho que você faz. Porque quem é mais beneficiado com esse trabalho é quem auxilia. A gente pensa que só são aquelas pessoas que estão ali para ser atendidas, mas não. Não, e eu sou prova disso. Eu sou prova disso porque poucas pessoas, acho que aí no centro sabem, mas você e alguns passistas sabem, do dia de quarta-feira, que às vezes a gente não sabe que a gente está precisando daquilo, mas a espiritualidade sabe do que você precisa. E algumas pessoas já brincavam comigo aí no centro, assim, porque eu usava Nelsoro. Eu já tive aniversário, Iracema, que teve bolo do Nelsoro. Foi uma foto, sério, umas fotos do Nelsoro no meu bolo de aniversário. E aí a gente teve uma rodada muito grande, a gente teve nós tivemos muitos pacientes naquele dia e nós tivemos, se eu não me engano, 4 rodadas, porque nós temos 10, né? 10, são 10 passistas. Explique 4 rodadas, são 40 pessoas. 40 pessoas, exatamente. E aí, nesse dia, Rosinha mesmo é uma que ela ficava sempre puxando minha orelha, porque Ela quando está acaba, ela tá aí. Quando ela pegava e via o Nelsoro entre um passe e outro, eu ia lá e colocava um pouquinho, já deixava ali na mesa. Neste dia eu não pensava em nada. Soraya, isso também é para você. Já me falaram que você é dependente, viu? Mas acredite, porque ele sabia o que eu precisava. Eu tinha, agora em junho, faria 7 anos que eu estava usando o Nelsoro. E aí, e nesse dia exatamente, eu
deixei o Nelsoro no mesmo lugar, nós demos 4 rodadas, e na última rodada não tiveram as 10. E aí eu acabei não dando. E né, naquele momento eu disse assim, eu vou deitar na maca, porque eu não tenho passista, mas eu tenho certeza que eu vou receber um passe da espiritualidade. E depois que você terminou a parte toda do relaxamento e tal, eu comecei a sentir como se a maca estivesse girando, 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 girando. Tinha um parque aqui em Maragogipe, na festa de agosto, que se chamava Xícara. E o pessoal rodava, rodava até a gente ficar tonta. E eu tive essa sensação. Aí eu sentei, levantei, sentei junto de você e falei. Eu disse, Ira, eu tô tonta. Tá parecendo que tá tudo rodando. Aí você fluidificou a água e me deu. Passou naquele momento. Eu acabei esquecendo o Nelsoro dentro da sala. E aí, quando eu já estava indo embora, eu não lembro se foi Rosinha ou se foi Zefa que fez assim, ah, você esqueceu, ó, seu vício aqui. Eu disse, menina, se eu tivesse esquecido isso em casa, eu ia ficar sem dormir. Aí eu cheguei em casa e a tontura continuou. E eu fiquei a cabeça rodando, tudo girando. Aí meu marido fez, sua pressão tá baixa, bota um pouquinho de sal, e bota sal na boca, e bota açúcar, e bebe água e nada passava. Eu sei que eu peguei meu evangelho, não conseguia ler, mas segurei ele, fiquei deitada, e aí foi passando. E aí quando eu fui colocar o Nelsoro, cadê que o Nelsoro fazia efeito? Me entupia toda. Eu não conseguia respirar com aquele Nelsoro. E aí eu botei ele debaixo do travesseiro, como é todo dependente de Nelsoro faz. Eu esqueci o Nelsoro e de manhã eu não lembrei de colocar. Peguei ele, que já é automático, botei na bolsa, fui trabalhar. Quando eu voltei, eu disse, eu não coloquei o Nelsoro. E nisso eu vou dizer, meus irmãos, até hoje eu não uso mais o Nelsoro. Então, assim, eu fui mais beneficiada naquele dia, naquela noite, do que todos aqueles eu acho que estavam ali que eu consegui dar o passe. Então, o maior auxiliado, o maior beneficiado, com certeza, sempre vai ser quem auxilia, é o passista. E às vezes a gente não percebe isso, mas é. Então, Soraya, Verdade. pare e comece a pensar nisso, viu? O Nelsoro o Nelsoro tem salvação, sim. Hoje os meus frascos de Nelsoro eu esvaziei todos e coloquei álcool gel para todo mundo colocar na mão quando for para a rua. Ó, isso é muito bom, É sim, porque é a convicção de que quando a gente está trabalhando com o outro, a gente também está recebendo. com certeza, sem sombra de Naquele dúvida. trabalho, eu já cheguei assim, em condições assim terríveis. E quando a gente olha lá para fora, né, Carla, que tem 30, 40 pessoas e pessoas realmente muito necessitadas, Com certeza. principalmente pessoas que em depressão, que tomam remédios fortes, e pessoas com câncer, e a gente esquece da problemática, da nossa problemática Não, a gente esquece pessoal. de tudo. Ali é um lugar de paz, ali realmente é um ponto de luz. Às vezes a gente chega assim, um dia cansativo, mas eu vou fazer o meu trabalho com prazer, com amor. Acredite no que eu estou te falando, porque assim, quando chega o dia de terça, dia de quarta, no dia de quinta, no trabalho, eu já fico olhando. Eu tenho a minha disciplina do meu horário de sair. Só se acontecer uma eventualidade, eu te comunico antes, mas eu vou feliz. Quando eu entrei, quando eu comecei a seguir, a estudar a doutrina espírita, porque uma vez eu conversando com a minha irmã e minha filha no quarto, elas gostam muito de ouvir essas histórias, né? E eu, desde pequenininha, sempre gostei muito de ouvir histórias relacionadas a isso. E aí a gente ficou conversando até quase 1 hora da manhã no meu quarto. E eu contando as minhas experiências espirituais, né, no centro e tal. E eu disse assim, Iracema me chamou para fazer uma live, mas eu me sinto uma fruta tão verde para falar sobre a doutrina, porque eu tenho 1 ano e meio que estudo a doutrina. Depois eu parei para elas e disse, não, eu estudo a doutrina há 1 ano e meio, mas o Espiritismo vive dentro de mim há 35 anos e 11 meses. E eu não conseguia escutar isso dentro de mim, porque
quando eu era pequena, eu sempre gostei de ouvir os mais velhos, histórias. Tem uma história de uma vizinha minha que eu lembro bem que eu era pequena, eu fazia, converse, conte a história. Ela contava a história de uma senhora que ela morava no caminho onde sempre passavam os enterros. E ela, por ser muito religiosa, todo enterro que passava, depois que passava, ela ia acendia uma vela para poder encaminhar o espírito dessa pessoa que fez o desencarne, que fez a passagem. E chegou a vez que morreu uma pessoa que não era querida na comunidade, porque matava por N fatores. E nesse dia ela não acendeu a vela, o enterro passou e ela não acendeu a vela. E aí ela acordou de noite com uma pessoa dizendo assim, mulher, levante, acenda a vela para aquele homem, porque do estribo ao chão ele ganhou a salvação. Menina, isso me marcou, eu tinha 7 anos de idade e ela sempre contava essa história. Ele morreu, ele tomou um tiro, caiu do cavalo e foi arrastado por vários metros e ele morreu ali, mas ele pediu perdão a Deus por aquilo. E eu gostava de ficar ouvindo porque era como se eu estivesse vendo a cena. E eu estou falando isso para vocês, é como se eu estivesse assistindo toda a cena dessa história. E ela contava para mim por mais de 10 vezes, uma vizinha aqui minha. E quando aí eu fico fazendo uma retrospectiva, eu disse, gente, não, eu estudo a doutrina, eu estou aprendendo a doutrina, né, estudando o kardecismo agora, mas ele vivia dentro de mim. Quando eu era pequena, e que eu tinha a sensação de que tinha gente no meu quarto, eu corria para a cama dos meus pais, ou eu tinha que dormir de luz acesa, porque eu achava que tinha, e eu achava que cobrindo os meus pés, eu já contei isso no grupo de estudo, seu Machado e Dona Glorinha deram risada de mim, que eu achava que eu cobrindo meus pés estava livre de qualquer coisa, porque a sensação era aquele frio nos pés, né, aquela coisa. Então, assim, desde muito pequena que eu tinha isso. E eu dormia, minha irmã tá falando aí na live, eu vejo a cena porque a gente dormia junto. Nós dormíamos juntas, né? Era um quarto para mim e para ela, e como ela dormia junto comigo, ela tinha que dormir com a luz acesa. E aí eu ficava com muito medo disso. E sentia também, Iracema, uma coisa que assim me toca muito é que meu avô paterno, ele desencarnou, eu tinha 1 ano de idade. Eu nasci em 84 e ele desencarnou em 85. E eu nunca falei isso para ninguém, mas quando eu era assim, nessa idade mesmo, de 8, de 9 anos, eu ficava assim, com um aperto no coração, porque eu não tinha uma lembrança da imagem dele. Eu não tinha uma foto com ele, eu não tinha uma lembrança, só uma pintura, mas não uma foto para eu ter a lembrança dele, mas eu sentia ele perto de mim. Muitas vezes da minha vida eu conseguia sentir a presença dele junto de mim. E eu, às vezes, eu perguntava à minha avó assim, por que você não casou de novo? Ela disse, porque eu nunca senti que ele saiu de perto de mim. E realmente, muitas vezes na minha vida, eu senti, às vezes, quando eu sempre tive o hábito de orar, e eu pedi, às vezes, a ele, assim, para que me orientasse em certas coisas, embora não tenha lembrança nenhuma dele, tinha 1 ano de idade. Eu fiz 1 ano em julho, ele desencarnou em agosto. Há pouco tempo, nós perdemos um amigo muito querido aqui em Maragogipe. E eu tinha sonhado com o centro, uma semana antes. Eu falei até para seu Machado, eu mandei uma mensagem para ele, disse, seu Machado, eu sonhei com o centro, a gente voltando, mas não era no prédio do centro, é como se a gente estivesse fazendo a vibração das flores. E aí, depois, Iracema, falando por seu flecha, dizia assim para mim, você vai fazer um trabalho, mas ela não me dizia o que era. E depois que ela terminava de falar para mim, eu pegava uma flor branca e eu dizia assim, meu avô está me pedindo para eu levar essa flor para ele. E aí vai fazer 15 dias que desencarnou um amigo muito querido da gente, o nome dele é Flávio, mas a gente chamava ele de Fal. E foi justamente na semana que eu tive esse sonho. Aí, como
os enterros aqui estão sendo muito rápidos, né? Eu peguei e quando terminou eu saí na frente de todo mundo e eu disse, poxa, eu tô no cemitério, era para eu ter trazido a flor branca para colocar no túmulo do meu avô paterno. E quando eu saio do lugar onde foi, eu me deparo com o jardim que tinha um pé de flores de que cor? Branca. Né? E aí eu tirei essa flor e coloquei lá no túmulo do meu avô. Eu não sei o que ele queria, mas eu sonhei. Nesse dia era como se fosse uma vibração das flores. E no sonho eu dizia, meu avô me pediu para eu colocar uma flor branca para ele. E eu fui lá e coloquei. Mas assim, então, voltando ao que eu te falei, eu só precisei escutar um pouquinho do meu coração para que eu pudesse me encontrar no Espiritismo, né? Eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, eu tive um professor que eu gostava muito, que quando ele desencarnou, eu preferi não ir no velório, porque eu queria ter a lembrança dele vivo, que ele era uma pessoa muito alegre. E mais uma vez, eu fiquei com aquela sensação no quarto de que tinha gente, e aí meu marido, menina, vai dormir, não tem ninguém aqui, a luz acesa. Sabe o que foi que eu fiz com quase 25 anos de idade? Fui para o quarto de meu pai e minha mãe, deitei na cama entre eles dois. Meu pai sentou comigo, acredite se quiser, Iracema, deixei minha filha e meu marido no quarto e me enfiei na cama com meu pai e minha mãe. E aí meu pai sentou comigo e ele começou a orar. Ele começou a orar comigo e toda aquela sensação começou a passar. E eu lembro de uma coisa, uma frase que meu pai falou, porque assim, minha família paterna, ela é muito ligada à doutrina espírita, embora eles foram criados no catolicismo, mas eu tenho tios e eu tenho meu pai também, a gente gosta muito de conversar sobre isso. E aí eu não sei se ele foi intuído, se ele falou, eu não sei nem se ele lembra, mas eu nunca esqueci disso que ele falou. Ele disse para mim assim, minha filha, você é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E o que lapida a gente no espiritismo é o quê? O estudo. Só que ainda não era a hora, né? Mas Chico Xavier, ele fala que tudo que é seu achará uma maneira de chegar até você. E aí o meu momento chegou. Meu momento chegou, e aí eu fui lá falar no WhatsApp com Iracema. E aí eu disse, como é que eu faço para poder frequentar? Você pode ir. Vá lá, assista a doutrinária, tem os passos magnéticos, e eu toda acanhada. Fui na quinta-feira. Aí tanta gente em cima de Iracema, meu Deus, tanta gente para Iracema abraçar, para Iracema conversar. Eu disse, eu não vou lá não, que eu tô com vergonha. Eu voltei para casa, eu fiquei falando com você pelo WhatsApp. Você, menina, por que você não veio? Eu queria te dar um abraço, queria te dar um beijo. Aí eu, da próxima vez, aí quando foi na outra quinta-feira, eu cheguei, eu sou aquela pessoa que tá falando com você no WhatsApp, você tá lembrada? Aí a gente foi se conhecendo. E aí eu fui entrando no grupo de estudo, né? E eu acabei me tornando voluntária assim, de coração. E quando eu vi, eu já estava desenvolvendo um trabalho. Eu lembro que lá a gente começou no grupo de estudo. E aí, quando passou o tratamento, né? Que era no dia de quarta, acabou meu tratamento. Aí eu vi no Facebook cursos de passe magnético. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, vou falar com ela. Entrei de novo no WhatsApp. Como é que faz para poder entrar? Aí você fez, qualquer pessoa pode participar. Eu disse, eu quero. Eu não pensei duas vezes, eu quero. Aí quando eu olhei na legenda, que seriam 4 meses, e dia de sexta-feira, e que começaria no mês de agosto, eu disse, Jesus me socorre, me dá força, porque você já teve Maragogipe e já morou, que você me falou um tempo, sabe que o mês de agosto é o mês do padroeiro daqui, e é o mês todo de festa. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu disse, eu vou enfrentar, eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer porque eu sinto que eu preciso. Quando eu via os passistas, sabe quando você vê a pessoa fazendo e você diz assim, eu sei fazer isso.
eu olhava, eu sentia, eu disse, eu sei fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso ajudar quem me ajudou, eu preciso fazer o que fizeram por mim. E aí, para mim não foi sacrifício nenhum, mas eu fiz uma jornada que muita gente fez, você tá maluca? Eu fazia o curso, muita gente sabe aí no centro que eu tenho um salão, e aí, salão, sempre o fluxo maior são as sextas e sábados. E aí, estava no mês de agosto. Eu saía do curso de passes, e aí eu arrumava as coisas, 4 horas da manhã, eu estava na rodoviária para poder pegar o ônibus para chegar em Maragogipe, 7h30, 8 horas, para poder trabalhar, suprir as sextas-feiras no dia de domingo, voltava para Salvador e tudo continuava. E eu consegui. Eu estudei como eu nunca estudei na minha vida. Eu me debruçava, eu fazia os desenhos. Depois que a gente teve a aula Era com isso que eu luz, desenhava, desenhava, né, cara? ficava desenhando. Quando a gente teve a palestra com o Dr. Lúcio, que ele falava que cada chakras ele correspondia a um órgão do nosso corpo, e aí eu ia fazendo desenho para poder entender onde ficava o fígado, onde ficava o pâncreas, onde ficava o baço, porque a gente precisa saber tudo sobre isso. E aí eu estudei, eu me dediquei. Muita gente perguntava, disse, eu estou fazendo um curso, tem um pouquinho de paciência, até dezembro, vai acabar. Você está fazendo um curso de quê? Aí eu disse, estou fazendo um curso de passe. Aí eu tinha gente que fazia, entortava a boca, tinha gente que fazia, você vai ganhar alguma coisa com isso? Eu disse, vou ganhar sim. Eu vou ganhar, eu ver as pessoas que necessitam a cada semana chegar lá e melhorar. Eu vou ganhar o prazer de estar trabalhando, de estar fazendo bem por alguém. E eu nunca falei disso para ninguém, de sair de madrugada, de pegar, ir para a rodoviária 4 horas da manhã, de chegar, de trabalhar dia de domingo para poder fazer o curso. Para mim não foi sacrifício, não, nunca vai ser. Se tiver outro, eu faço novamente. Porque a gente chegar e fazer o trabalho com amor, com dedicação, com responsabilidade, com pontualidade, isso não tem dinheiro, não tem remuneração. Melhor que você tem é você ver a melhora do paciente a cada quarta-feira. Quando eu era paciente, eu ficava contando os dias para chegar à quarta. Então imagine você chegar lá cansada e você chegar na quarta rodada, você já não dá o mesmo passe que você dá no primeiro. Para mim, que sou passista, é o quarto passe que eu estou dando, mas para aquele paciente é o primeiro que ele esperou a semana toda para receber. Então a gente tem que fazer como se fosse o primeiro. A gente tem que se dedicar mesmo. E eu não tenho vergonha, nem receio, nem tenho melindre. Se você, se Júnior, chegar para mim e disser, Carla, tá fazendo errado. Olha, não é dessa forma. Eu canso de chegar, porque Júnior é que coordena os passes na quinta-feira. Eu termino de fazer os passes, eu olho para ele assim de canto de olho para ver se ele vai me chamar a atenção de alguma coisa. Pode chamar. Não ligo, não. Não tenho milindre com isso, não, pelo amor de Deus. Eu quero mesmo fazer e doar o que eu tiver de melhor para doar. Eu quero estar lá, junto com os meus irmãos, né? E, para mim, o Centro Fraterno é realmente uma família. Ali eu conheci pessoas que parecia que eu conhecia há muito tempo. Há muito tempo. Lá, eu digo que lá no Centro Fraterno eu fiz o meu jardim. Porque no meu jardim do Centro Fraterno tem margaridas, tem rosinhas e tem muitas outras flores no meu jardim. E uma coisa que é muito peculiar lá é como as pessoas me acolheram, porque assim, o nome do meu pai é Carlos. E eu, por ser filha mais velha, tive o nome dele, Carla. E aqui no interior, você é sempre de alguém. Então, meu pai é Carlinhos de Tote, que Tote era meu avô. E aí, as pessoas começaram... a minha família paterna me chamava de Carlinha. Eu cresci, todo mundo me chama de Carlinha, né? Os meus tios, minha avó e alguns amigos de infância. Quando a gente vai crescendo, a Carlinha passa a ser Carla. Eu sempre gostei muito desse apelido, mas eu não ia dizer às pessoas, me chame de Carlinha. E quando eu cheguei no centro, todo mundo me chama de Carlinha, como se me conhecesse quando eu era pequenininha.
E eu amo isso. As pessoas quando falam comigo não falam assim, Carla, chama Carlinha. Que legal, Carlinha. Carlinha, faça isso. Eu amo quando as pessoas me chamam dessa forma, porque é como se realmente vocês fossem a minha segunda família, como se vocês me conhecessem há muito mais tempo do que a gente se conhece. E eu acredito que sim. Com E certeza. como você falou, além do trabalho voluntário nos passes de quarta-feira, tem uma coisa muito curiosa também, que uma vez a gente lá na quarta-feira, antes de começar, Lúcia falou para mim assim, Lúcia deve, se ela estiver aí assistindo, ela vai lembrar, a gente estava conversando sobre um assunto, ela fez assim, olha, não adianta você fugir daquilo que tem para você. Quanto mais você corre, mais ela vai chegar atrás de você. E aí, minutos depois que ela falou isso, o que a gente estava conversando aconteceu. Eu olhei para ela assim, ela ficou dando risada, ela fez, viu o que eu te disse? Olha, Soraya está falando de Carlinhos. É, Carlinha de Soraya está Carlinhos. É bem assim, viu? É bem assim, Sara. É Carlinha de Carlinhos de Tote. Eu sou Carlinha de Carlinhos de Tote. Então são três pessoas numa só. E aí, eu lembro que quando eu entrei no grupo de estudo, a gente começou a fazer, foi tudo assim, muito, muito simultaneamente, né? Foi o curso com o grupo de estudo, e aí eu fiquei ouvindo falar mediúnica, e eu fui perguntar a Iracema, Iracema, o que é mediúnica? Como é que funciona? Aí você foi me contando, aí você fez assim pra mim, tô de olho em você. Não sei se você lembra, tô de olho em você. Você está no grupo de estudo e a casa é uma casa séria, a casa tem normas e para a gente estar à frente de um trabalho, né, estar participando de um trabalho, a gente precisa estar num grupo de estudo, isso é uma regra do Centro Fraterno. E aí você falou isso para mim, estou de olho em você. Daqui para o final do ano, no início do outro, eu vejo se você vai para a mediúnica. Aí eu pensei comigo mesmo e disse, Senhor, é tudo o que for da sua vontade no seu tempo. E aí eu me acomodei, né? Você me esclareceu que era mediúnica. Quando chegou na outra doutrinária, quando terminou, que eu me levantei, você fez, ei, psiu, quero falar com você. Aí você fez, eu quero você na mediúnica na próxima semana. Eu disse, tem certeza disso? Eu fiquei paralisada por uns segundos, né? Aí eu fiz, tem certeza? Você fez, com certeza. E eu tô até hoje. Graças a Deus. Eu lembro que você falou quando eu cheguei lá, era a terça-feira, a última terça-feira do mês, que nós tínhamos a reunião, né? Que seu Flash agora tirou essa reunião. E aí você fez assim, olha, a mediúnica ela é um trabalho muito sério, é um trabalho de doação, de amor, de caridade. E eu acredito que hoje aqui nós estamos tendo um encontro de almas. E realmente foi o que aconteceu. Você nos orienta sempre a termos muito cuidado, né? Quando eu assisti o filme de Divaldo, eu lembro que a instrução que Divaldo recebeu daquela senhora que acolheu ele em Salvador foi a mesma que você me deu. Você fez, não se preocupe com nada. Tudo acontece no tempo certo. Se você tiver que dar uma comunicação, você vai dar. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Eu disse, parecendo que eu estou vendo Iracema falando comigo. E nos orienta a ter muito cuidado na nossa casa. Mas nesse período de pandemia, muitos espíritos estão querendo se comunicar, dizendo, falando para a gente, trazendo mensagens de amor, de paz, de tranquilidade, porque a gente fica muito inquieto, a gente fica com muita angústia, muito medo. E aí, uma certa noite, eu estava muito inquieta, eu não conseguia dormir. E aí, eu girava para um lado, girava para o outro, eu comecei a sentir dor de cabeça, mão formigar, eu disse, eu já sei o que é. Iracema me disse que não, mas eu vou fazer. E aí, eu gostaria de pedir a permissão, você já tem, mas eu queria pedir a permissão para poder trazer esse presente para todos do Centro Fraterno. E depois eu finalizar com uma surpresa, que você já sabe a metade, e depois passar a palavra para você. Mas eu acabei fazendo uma psicografia, né, para o Centro Fraterno, que ele fala assim: ponto de luz que Deus assinalou aqui na Terra, nos guiando os ensinamentos de Cristo Jesus. Amigos de fé, irmãos de caminhada, que possamos sentir os bons espíritos que habitam nesta morada. Centro de fé, de luz, fraternidade e caridade.
18 anos brilhando com sua flecha de solidariedade. Irmãos de luta, de fé e caminhada, todos juntos de mãos dadas na mesma estrada. Flecha de amor, flecha de paz, flecha de luz, que nos guia com os bons espíritos nos caminhos a Jesus. Irmão Doron. Essa foi a psicografia feita para o Centro Fraterno. E aí, eu pedi a meu pai, o Carlinhos de Totti, que é músico, e eu disse a ele, pai, faz uma música para o centro. Aí ele disse, eu não vou fazer uma música, eu vou colocar uma melodia para essa psicografia que você fez, tentando preservar o máximo que você fez para o centro. E aí agora eu vou apresentar para vocês. Sim. Falta quanto tempo? Pronto, pode falar. Falta quanto tempo? A gente está em cima e hoje tem a fluidificação das águas. Rapidinho, são 2 minutinhos de música para poder vocês entenderem. Só um instantinho. Esse é meu pai. Vem, Miguel. Meu amigo, seja bem-vindo à nossa live. Segura aqui, Amanda. Levante. Ligeiro, pai. Nos assinalou aqui na terra, nos guiando os ensinamentos de Jesus, amigos de fé, irmãos de caminhada, os bons espíritos habitam esta morada. Centro de luz, fé e caridade, 18 anos de amor e fraternidade. Irmãos de luta, de fé na caminhada, todos juntos de mão dadas na mesma estrada, fonte de luz, ensinamento de Jesus. Flecha de amor, flecha de luz, guiando ensinamentos de Jesus. Flecha de amor, flecha de luz, Guiando ensinamentos de Jesus. Flecha de amor, flecha de luz, nos guiando ensinamentos de Jesus. Estou batendo palma daqui. Muito obrigado. Ô, Carla, diga a seu pai para gravar isso aí, depois você grava no celular mesmo, viu? Mande o áudio para mim, que é para eu colocar lá no sítio quando a gente voltar. Manda, Cira. Manda, Cira. Agradecimento ao seu filhote. Ensaiaram muito. Mas para encerrar, muito obrigada. Obrigada a todos que me ouviram. Obrigada, Centro Fraterno, por ter feito isso por mim na minha vida. Obrigada a você, a todos os irmãos aqui. E eu espero que possamos estar muito em breve juntos, né? E que tudo isso passe logo. Eu só gostaria de finalizar com um trechinho de uma música que vai muito com o que a gente está passando, que é Semente do Amanhã, quando ele fala: ontem um menino que brincava me falou que hoje ele é semente do amanhã. Para não ter medo que tudo isso vai passar, não se desespere nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, condiz muito com o que a gente está passando. Muita fé, muita luz. Nós somos a semente do amanhã. Amém, Iracema. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou muito por feliz. Tirar a timidez.
Gente, Muito olha, feliz também. nós já estamos com a equipe espiritual aqui, já conosco aqui. Olha, coração já tem 68 anos, viu? Eu quero dizer a vocês da minha sincera gratidão, né? A vocês que estão conosco. E a partir de agora, tomara que a live não caia. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. Serenar o nosso coração. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer pela situação difícil que cada um passa, pois faz parte do aprendizado. Evocar a todos os mentores, amigos, que estão imbuídos em fazer essa tarefa de hoje. Nosso irmão Fernando Randolfo, já em trabalho, nessa conexão onde, através do seu pensamento, se liga a outros e sintonizam no amor e na paz. Pai, Criador do Universo, esteja conosco nas nossas dores. Mostrai, pois, o caminho a trilhar, a necessidade que temos nós de seguir, mas sabendo quão pequeninos somos nós, quanto ainda temos que aprender. Quantos irmãos estão junto conosco agora? A fluidificar as suas águas. Que vocês sejam, que essas águas sejam modificadas as suas moléculas, segundo a necessidade de cada um. Nosso irmão Flecha Ligeira, nosso irmão Fernando Randolfo, dê o equilíbrio, a saúde, a serenidade, a centralidade que cada um de nós precisa. Que seja blindado pela luz maior de Deus. E esses espíritos amigos, anjos de Deus, estão agora em trabalho, nessa conexão de amor, nessa conexão de luz, que todos sejam beneficiados por Jesus. Esse ser que nos ama, esse ser que abrange todo o nosso planeta, que participou da confecção deste planeta. Esse irmão que desceu dimensões grosseiras, como luz que é, para estar conosco. Jesus, ilumina todos nós. Fazei com que tenhamos serenidade, centralidade, nesse momento de dificuldade. Ajuda-nos. Irmão Fernando Randolfo, com a tua falange de luz dos anjos, magnetizadores, irmãos, que possamos todos estar conectados numa só vibração de amor e de cura, agora, neste momento. Alargue a sua fé e faça, pois, o teu milagre, pois o universo vibra por vós. O universo está em vós e tu estás no universo. Seja, pois, abraçados por essa luz de amor. Seja, pois, abraçados e envolvidos a todos vós nesta atmosfera de paz. Que se faça em todas as suas células, que se faça na sua mente, que vá através de paredes e dimensões, através do teu pensamento. Irmãos, pensamento tem poder. Usa a força que tem, pois, nesta fé. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Irmãos queridos. Bem, estamos encerrando a nossa live. Meus agradecimentos a Carlinha, ao filho de Carlinha, a todos vocês aí que estão conosco. Jesus abençoe. Essa live vai ficar gravada no Instagram agora
procedimento que eles gravam agora do feed. E vai também, eu faço uma ediçãozinha e fica gravado também no nosso canal no Facebook. Se inscrevam lá e vamos vibrar por todos os irmãos das suas orações que estão precisando de muita vibração. Fica com Deus, Carlinha. Vocês Olha, também. quero este áudio, viu? Oi? Diga a seu pai, quero este áudio. Pode deixar. Diga a ele que grave no celular, me mande o áudio, viu? Eu Tá produzo bom. aqui. E vamos convidar ele para ele fazer isso lá no centro. Viu? Ele e seu filho, quando nós voltarmos, com fé em Jesus, nós vamos aí para sim. frente, viu? Vamos fazer, quando ele estiver em Salvador, nós vamos fazer uma apresentação com eles. Tá viu? bom, pode deixar. O convite está feito e aceito. Um abraço no seu esposo, um beijo no seu coração. Queria agradecer a ele, queria agradecer a todo mundo que aqui me ajudou e me incentivou a fazer isso. Ele da produção tá enquadrado, tá legal. Queria agradecer muito a ele por ter me ajudado também, a meu pai, a meus filhos, a meu genro, a todos que estão aqui, a minha mãe, todo mundo que me incentivou a fazer essa live, porque a vergonha era muito grande. A timidez, mas deu certo, graças a Deus. Deu certo, a sua experiência ela é incentivadora, porque quantas pessoas mais querem ser voluntários e têm dificuldades, não é? E quando começa a fazer, você também tem filho pequeno, não é? E quando você começa um trabalho desses, principalmente doação de energia, você vê que a reciprocidade dessa energia é muito grande. Muito grande. Então, muito grande. Quando a gente faz naquele trabalho do passe, das quartas-feiras, com pessoas com problemáticas várias, né? Umas nem tanto graves, outras muito graves. E a gente recebe aquele abraço e a sensação quando nós terminamos aquela tarefa é uma sensação de dever cumprido tão grande. Que nós saímos de lá, né, Carla? Depois de atender 40 pessoas. E é um passe demorado. É um passe que depende muito da nossa energia. Com certeza. Do nosso equilíbrio também. Então, do nosso amor. Nosso amor, principalmente amor. Acima de tudo, o nosso amor, prazer em estar fazendo. Agradecida a Deus pela oportunidade que temos nós. Eu que agradeço. Fico olhando, quando eu vejo ali pessoas, meu Deus, quando eu olho para Rosinha, Dinalva, que vem tão longe, Margarida, Sibeli, todo já mundo. Vamos cortar. Jesus abençoe a todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Que Jesus nos oriente agora e sempre, Carlinhos. Amém. No nosso assim seja. Que assim seja.